Olá, gente! Essa é a nossa terceira aula de teologia no nosso pequeno e intensivo curso de teologia nossa de cada dia. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de você estar aqui, eu estou muito entusiasmado com esse projeto e com tudo que vem por aí, e esse é só o início, o protótipo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero apresentar hoje para vocês, conforme combinado, princípios de interpretação das Escrituras. Mas eu já fiz alguns vídeos e disponibilizei no meu YouTube, princípios de interpretação, que é hermenêutica, uma matéria de teologia hermenêutica, que significa interpretação, tá? No nosso caso, hermenêutica, interpretação aplicado às Escrituras. E existe um princípio, ou melhor, princípios para se ler e entender a Bíblia corretamente. Pois bem, lembram quando Jesus vira para o doutor da lei e diz, o que diz a lei? Uma lei específica que ele estava se referindo, como você a interpreta? Ou seja, o próprio Jesus está convencido de que a Bíblia ela carece de interpretação. Toda leitura carece de interpretação. Não é diferente com as Escrituras Sagradas. Então, quando ele pergunta para o doutor da lei o que diz as Escrituras, como você a interpreta? Ele sabe que o texto bíblico ele é carente de interpretação. Ele não é claro, nítido e óbvio para todo mundo por si só. Nós precisamos ler e interpretar. Qual é o desafio de se interpretar as Escrituras? Ela foi escrita há pelo menos, os textos mais recentes têm 2.000 anos. Se a gente for para o Antigo Testamento, tem textos de 4.000 anos. A gente está falando de um povo com uma língua diferente da nossa, isso já é um grande desafio, uma cultura diferente da nossa, um conceito religioso específico, diferente do qual nós estamos acostumados nos dias de hoje, expressões, gírias, modismos, forma de falar, de pensar, de agir. Estamos tratando de problemas que existiam na época, que não são do nosso contexto, a gente não sabe que problema é. Então, por exemplo, imagina que daqui a 100 anos alguém na Rússia, tá, vai ler uma matéria do Jornal do Brasil dos dias de hoje, ou não, dos dias de hoje não, de 30 anos atrás. E aí a matéria diz assim, Brasília pega fogo. Bom, o que a gente entende com a expressão Brasília pega fogo? A gente entende que essa expressão é uma figura de linguagem, né? Pega fogo, ou seja, a gente entende que está se referindo não à cidade de Brasília, né? O estado de Brasília, que é a capital do Brasil, mas quando se refere a Brasília, está se falando o quê? De política, né? Está falando de política. Quando a gente fala de Brasília, a gente se refere à política, já é uma figura de linguagem, tá? Pega fogo. A gente não está dizendo que ela literalmente incendiou, né? Queimou em chamas. Não, a gente está dizendo que está um alvoroço na política brasileira. Mas olha a expressão que a gente usou, Brasília pega fogo. Aí um russo, lendo um jornal de 100 anos atrás do Brasil, lê Brasília pega fogo. Ele diz que, meu Deus, o que significa isso? Entende? É uma questão de interpretação. Aí o que é pior, aí o sujeito vai pesquisar com a internet, ele vai ter um monte de informações. Aí ele fica confuso, porque ele descobre que Brasília, na pesquisa dele da internet, é o nome de um carro velho, né, que não existe mais nos dias de hoje. A galera da minha idade conhece bem, já dirigi muito a Brasília e Variante, eram dois carros parecidos. Brasília é um carro, ele diz Brasília pega fogo. Ele, será que está falando que um carro incendiou? Né? Pegou fogo literalmente? Você entende? Que você tem aí muitas nuances
de uma mesma expressão. Esse é um dos desafios da interpretação, que é contextualização. Você precisa pegar o texto e colocar lá no contexto. O que esse texto significou quando ele foi escrito, por que foi escrito e para quem foi escrito. O que esse sujeito quis dizer quando ele escreveu para esses sujeitos aqui desse contexto, né? Quais são aí a gente chama essas coisas, né, de expressões idiomáticas, quer dizer, expressões do idioma. Quais são as expressões idiomáticas que se usavam na época? Jesus, por exemplo, usa uma, João Batista também. Bom, eu posso suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. A gente entende que essa história de suscitar filhos dessas pedras, eu posso fazer até essas pedras fazerem isso. Parece que era uma expressão idiomática, era uma gíria, uma forma de falar do pessoal da época, né? Eles querem dizer o seguinte: isso não significa nada. Até das pedras podem nascer filhos de Abraão, né? É uma forma de falar, isso não significa nada, né? Pois bem, a gente precisa saber disso. Então a gente precisa entender a mentalidade da época, o estilo literário que nós estamos lendo. Eu quero hoje falar de hermenêutica, método de interpretação das escrituras, especificamente num estudo da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta que eu amo, que eu já ensinei muitas vezes, por muitos anos no seminário, então eu estou muito familiarizado com ela e eu sou muito apaixonado pela carta de Paulo aos Romanos. E eu quero falar de método de interpretação bíblica para você entender como funciona, tá? E para você entender que é possível você fazer a mesma coisa. Com o tempo você vai pegando essas práticas e descobrindo que ferramentas de estudo e tal tem. Eu quero indicar um livro para vocês, eu já deixei lá no grupo, mas eu quero falar novamente. O nome do livro é Entendes o que Lês? É uma pergunta, entendes o que lês? Tem a ver com aquela passagem de Atos dos Apóstolos, quando Filipe foi arrebatado até uma região desértica e estava passando o eunuco estava voltando de Jerusalém, ele estava com o livro aberto lendo Isaías 53, então Filipe sentou do lado dele e perguntou: entendes o que lês? Veja como Filipe, naquela época, está perguntando para um homem que não é judeu, porém ele era temente a Deus, né? Ele se converteu a Deus de Israel, ele perguntou: você entende o que você está lendo? Ou seja, o próprio Filipe sabe que o livro de Isaías não é de fácil entendimento. Não é de fácil entendimento. E aí ele pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? Entendes o que lês? E qual é a resposta do eunuco? Como eu posso entender se não há quem me explique? E aí Filipe vai e explica e aquele cara se converte a Jesus. Às vezes é isso. Às vezes o professor, a gente precisa de um professor que faça o papel de um Filipe na nossa vida, para a gente, no lugar do eunuco, entender o texto. Eu espero ser hoje o Filipe de vocês, que vai poder abrir os seus olhos para você enxergar coisas no texto, hoje no caso Romanos, que você não tinha enxergado antes, tá bom? Então, vamos lá! Tô empolgado, hein? Primeiro, eu quero apresentar para vocês a estrutura da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta extremamente teórica. Foi John Stott, se eu não me engano, que falou que, no comentário dele da carta de Paulo aos Romanos, eu não sei se foi ele que falou ou ele estava se referindo a alguém que disse que se ele tivesse vários livros da Bíblia, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Isaías, Salmos, o livro de Romanos, numa sala, e a sala pegasse fogo e ele tivesse que escolher um livro para salvar, qual livro ele salvaria? Ele disse: eu salvaria a carta de Paulo aos Romanos. Por quê? A carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico do apóstolo Paulo. Um tratado teológico, onde ele vai explicar a fé cristã de forma muito organizada, muito organizada. O princípio, ele vai ensinar
criação, queda e redenção. Deus criou o mundo, o homem caiu e Deus vai redimir o mundo em ordem, sabe? Em ordem. Para isso ele usa um estilo literário. O estilo literário dessa carta se chama diatribe. Diatribe. Era um estilo literário muito comum dos escritores da época, que eles se imaginavam conversando com alguém. E aí o escritor, ele faz a pergunta como se alguém estivesse perguntando para ele e ele mesmo responde. Então você vai ver o tempo inteiro na carta de Paulo aos Romanos, ele dizendo, mas então você me dirá, isso assim, 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 assim. Eu respondo, assim, assim, assim. Veja, ele faz o papel do interlocutor. Ele faz o papel de alguém que pergunta e ele responde. E aí ele imagina qual é o outro problema que essa resposta trouxe para a mente do sujeito, aí ele coloca a pergunta na boca do sujeito de novo, depois ele vai e responde. Então, esse estilo literário, que é em formato de diálogo, mas o diálogo onde um homem faz o papel dos dois, ele levanta a pergunta como se alguém estivesse perguntando e ele mesmo responde, é um estilo muito comum entre os romanos, né? E ele usou um estilo literário onde os romanos que leriam a carta iriam entender, diatribe. Quando a gente lê hoje, tem alguns momentos que isso pode ficar estranho, você dizer, mas Paulo está dizendo isso? Eu não entendi, né? Não é. E Paulo não está dizendo isso, é uma diatribe. Eu vou te dar um exemplo de um momento onde a diatribe fica muito esquisita, onde a gente não sabe se Paulo está defendendo aquilo ou se Paulo está denunciando aquilo. Aqui no capítulo 3, ele diz assim, verso 5. Bom, vamos lá, vamos do verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Vamos lá, Romanos, capítulo 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Aqui, ele está colocando essa pergunta na boca de um judeu que está conversando com ele. Então, Paulo, qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Baseado numa argumentação que ele já vem fazendo e que eu vou resumir aqui. E aí Paulo responde, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí ele coloca na pergunta do interlocutor imaginário, que ele criou, uma outra pergunta, ele bota na boca dele. Mas e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? A ideia que ele está colocando na boca desse outro judeu é o cara dizendo, mas só porque nós judeus fomos rebeldes, isso significa que Deus deixou de ser fiel? Não, Deus vai continuar nos salvando, mesmo a gente sendo rebelde, por quê? Porque ele prometeu que salvaria Israel, então ele tem que ser fiel à promessa dele. Esse é o argumento desse judeu. E aí, Paulo responde, de maneira nenhuma, ou seja, Deus não vai deixar de ser fiel nunca. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, como está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aí o judeu vai falar, mas e se a nossa injustiça coloca em evidência a justiça de Deus? Que diremos? Olha o argumento dessa outra pessoa. Mas olha só, quando nós somos injustos, pecadores, rebeldes, Deus precisa ser fiel à promessa dele que ia nos salvar a si mesmo. Aí, o fato de nós nos mostrarmos pecadores faz com que Deus se mostre muito generoso e muito misericordioso quando nos salva mesmo assim. Ou seja, a nossa injustiça coloca em evidência o quão Deus é justo para com as suas promessas para o seu povo. Paulo diz, não. Ou seja, não é Paulo que está fazendo essa afirmação. É óbvio que as palavras são dele, mas ele colocou na boca de outra pessoa. Se a gente não souber que ele está usando um estilo literário nessa carta, chamado diatribe, onde ele coloca palavras na boca de uma outra pessoa e é um debate, a gente se perde na leitura. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aí a resposta de Paulo é essa, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Paulo está dizendo, então quer dizer que você está dizendo que se nós formos rebeldes,
A nossa rebeldia, a nossa injustiça coloca em evidência a justiça de Deus, que Ele precisa nos salvar sendo fiel à palavra dEle. Então quer dizer que se Deus condenar nós, judeus, Ele não está sendo justo por manifestar a sua ira? Sim, está sendo justo. Ou seja, do contrário, como julgará Deus o mundo? Né? É certo que não, ou seja, é certo que Deus não é injusto por aplicar a sua ira. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se Ele não pode aplicar a sua ira, Ele não tem como julgar o mundo. E se por causa... Aí o judeu fala de novo, mas e se por causa da minha mentira ficar em relevo, em evidência, a verdade de Deus para a sua glória? Porque sou eu ainda condenado como pecador? Olha só o pensamento das pessoas da época, que é óbvio que Paulo está reproduzindo o pensamento de um judeu da época dele. Os caras achavam que podiam ser pecadores, injustos e mentirosos o quanto fossem. Porque quanto pior eles fossem, mais Deus seria misericordioso com eles, e aí então a misericórdia de Deus seria ainda mais honrada. Qual a resposta que Paulo dá a isso? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que nós fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Veja que ele está argumentando e contra-argumentando, argumentando e contra-argumentando o tempo inteiro. E a gente precisa entender o que está na boca do ímpio, do judeu, que aqui está com um argumento impiedoso, né, mentiroso, falacioso, e o que está na boca de Paulo, né, contra-argumentando. Você precisa ver, senão nós vamos achar que esse texto é um texto truncado, esquisito e contraditório. Não é contraditório. A gente só precisa entender qual o papel de um e o papel do outro. Se a gente souber qual é o estilo literário e a gente tiver paciência de colocar um argumento na boca da pessoa certa, o outro argumento na boca da pessoa certa. Entendeu? Esse é o estilo literário em que essa carta foi escrita. Paulo, portanto, está argumentando com um conhecedor da Bíblia, um judeu não cristão. Aqui, nesse período da carta. Depois, ele vai fazer o diatribe imaginando um outro tipo de pessoa, já o cristão convertido, que não entendeu muito bem a graça, que não entendeu muito bem qual a necessidade de ter uma vida ética e santa, apesar de sermos salvos pela graça, né? E aí ele vai mudando os personagens com os quais ele dialoga, né, o tempo inteiro, e a gente tem que ir entendendo esse movimento e a evolução do raciocínio de Paulo, tá? Pois bem, perceberam como que saber? Isso é o que a gente chama de chave hermenêutica ou chave interpretativa. É quando você sabe de uma coisa que abre o entendimento, que auxilia a gente a, agora faz sentido, agora eu entendi. É uma coisinha só, diatribe. Aí, a gente entende um monte de coisa. E nos livra de não entender a Bíblia, de criar heresia em cima dela e tudo mais, né? Então é isso. Vamos lá. A gente tem a introdução, que é o capítulo 1, tá? O Paulo, do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, no verso 18 também. Então, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 18, é um bloco de argumentos. Do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 18, ou seja, tem 3 capítulos aqui, né? Mais ou menos. É um bloco de argumentos, aonde Paulo quer provar uma coisa, uma única coisa, nada mais que uma. É óbvio que dentro dessa uma coisa que ele quer provar, ele traz um monte de verdades preciosas para a gente. Porém, com tudo que ele fala, nesses 3 capítulos, ele quer provar uma coisa, que todos os homens, judeus e não judeus, ou seja, judeus e gentios, todos
quem nasceu em Israel, quem foi circuncidado, quem foi batizado por João, todos estão condenados. Tá? Essa é a tese, vamos dizer assim, é a verdade que Paulo quer provar. No capítulo 3, do verso 19 em diante, ou melhor, do verso 20 em diante, mostrar que só há uma forma de ser salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele fala de dois tipos de justiça: a justiça da lei, e aí você não vai encontrar mensagem de evangelho do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 18. Você não vai encontrar mensagem de evangelho, você só vai encontrar mensagem de lei, tá? Só vai encontrar mensagem de lei. Vamos lá. Do capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, do capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, ele quer provar que aqueles que nunca tiveram contato com a Bíblia, aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus, estão condenados e vão para o inferno. E ele prova com os seus argumentos o motivo pelo qual esses homens serão condenados ao inferno, apesar de nunca terem ouvido a palavra de Deus. Gente, esse é um erro tão comum que a gente comete hoje. A gente acha que quem nunca foi evangelizado vai para o céu porque vai ser perdoado por causa da ignorância. A ignorância não perdoa ninguém, gente. A pessoa continua sendo pecadora, totalmente pecadora. Ah, mas não teve oportunidade de ouvir sobre Jesus. E é pecadora. Quem não teve oportunidade de tomar quimioterapia não pode morrer de câncer porque não teve oportunidade? Não, o câncer continua matando. Ele não está nem aí para a oportunidade dessa pessoa se submeter ao tratamento ou não. A mesma coisa é o pecado, a maldade do homem, a injustiça que o homem comete contra Deus. Seja ele conhecedor da palavra de Deus, seja ele não conhecedor da palavra de Deus, ele é um homem mau e, portanto, merece condenação. É isso. Paulo vai dizer isso. E aí, Paulo vai dizer que esses homens não podem alegar inocência, porque eles têm conhecimento de Deus. Têm conhecimento de Deus. Ele diz assim, vou dar uma resumida, tá? Para a gente conseguir fazer em uma hora. A ira de Deus se revela do céu, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm, que reprimem a verdade de Deus pela injustiça, pela prática da injustiça. Então ele começa dizendo que a ira de Deus é algo que se manifesta entre os homens. Então Deus está irado com a humanidade e ele revela a sua ira do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ele vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Você vai dizer, mas então, pastor, ele está falando aqui de gente que já ouviu a palavra de Deus, porque está dizendo que Deus lhes manifestou, porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É verdade, Deus se manifestou para eles, mas não por meio do que a teologia sistemática, e a gente vai estudar isso depois, chama de revelação especial, que é a palavra de Deus. Deus se revelou para eles através da natureza, que é o que a teologia chama de revelação geral. Então, a revelação de Deus se manifesta de duas formas: revelação geral e revelação especial. A revelação geral é o conhecimento que nós podemos chegar de Deus através da natureza. Tá? Olhando para a criação, a gente só pode chegar à conclusão de que existe Deus. Revelação geral. Revelação especial. Revelação que Deus deu de si através das Escrituras. Então vamos lá, vamos ver de que revelação Paulo está falando aqui? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele falou da Bíblia aqui? Não. Ele falou da lei de Moisés? Não. Ele falou dos profetas? Não. Ele falou das escrituras? Não. Porque os atributos invisíveis de Deus, você lembra que atributo é características, né, de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, mesmo antes de existir Bíblia, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas, por meio da criação. A criação é uma Bíblia gritando. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí ele vai continuar o texto. Percebe que aqui ele quer provar que quem nunca teve contato com a Bíblia vai ser condenado, e vai ser condenado de forma justa, porque negaram e se rebelaram contra o Deus que se pode conhecer por meio da revelação geral. Isso está provado e vai até o verso 32. No capítulo 2, ele quer provar que aqueles que tiveram contato com a Bíblia, mas não tiveram a transformação de vida, também estão condenados. Portanto, és indesculpável, ó homem. Aqui ele volta ao método de diatribe. Ele está falando com alguém que ele chama de homem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Quem ele está condenando aqui agora? Está condenando o moralista. O homem que tem senso de certo e errado. O homem que sabe que o bom é bom, que o mal é mal, que o certo é certo, o errado é o errado. Preto no branco. Mas esse também vai ser condenado. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Perdão, eu falei que é o sujeito que conhece a Bíblia, né? Ainda não. É o sujeito que não conhece a Bíblia, nunca teve contato com as Escrituras, mas vive uma vida moralmente correta. Esse também está condenado. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ele diz que todo homem é hipócrita. A Bíblia está dizendo que nenhum homem passa pelo crivo do seu próprio conceito de certo e errado. A Bíblia está dizendo que se no dia do juízo um homem, nós pegarmos todos os conceitos de um homem e aplicar contra ele, ele mesmo se condena. A gente não passa no nosso próprio sarrafo. És indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Porque você pratica as próprias coisas que condenas. Você é o seu próprio juiz. Nós somos todos hipócritas. É isso que ele está falando. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, porém faz as mesmas, você pensa que se livrará do justo juízo de Deus? Ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento? E ele continua, provando que o sujeito que não conhece a palavra de Deus, mas vive uma vida legal, também está condenado. Porque é hipócrita, todo mundo é. Então não acredite quando vem alguém muito certinho fazer lição de moral em cima de você. Se não é regenerado, se não é nascido de novo, se não se converteu, se não foi salvo pela graça, é hipócrita. Se foi salvo pela graça, é hipócrita também. Mas se o cara está dizendo, não preciso dessa coisa de igreja, de me converter, de Jesus, eu sou uma pessoa correta, eu sou muito honesto, eu não faço mal a ninguém, mentira. Mentira. Tá?
Agora sim, ele não vai mais falar para quem nunca teve um encontro com a palavra. Agora ele vai falar para judeus. Agora é judeu. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, veja que agora ele mudou o público. Antes ele estava falando do ímpio, que não conhece a Deus e que vive uma vida depravada. O segundo público é o homem que não vive uma vida depravada, que vive uma vida correta, mas é hipócrita, também está condenado. Agora ele vai falar para o judeu que conhece a palavra de Deus. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, aqui ele está falando para o judeu. Ele também vai dizer que esse grupo está condenado. Aí ele termina com aquela descrição, aquele texto que eu até li, foi na última ou na penúltima aula, se eu não me engano. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, está todo mundo condenado, todo, geral. Olha os versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Eu vou ler de novo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Você pode dizer, mas Michel, as pessoas que tiveram contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus, o judeu não pode ser salvo? Não, porque a lei não salva, a lei só condena. Lembra que eu falei isso na aula passada? A lei só condena, o que salva é o evangelho. Existem duas palavras de Deus, lei e evangelho. Uma condena, a outra salva. Quando a Bíblia diz, presta atenção nisso, quando Paulo, aqui na carta dele aos Romanos, diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não está dizendo que a letra que mata é o conhecimento. E o Espírito que vivifica, ou seja, que é a oração, que é o poder. Não. Ele está dizendo, quando ele fala de letra, ele está se referindo à lei de Deus. É que esse é um termo muito comum para os juristas. Quem é advogado sabe disso. Fala da letra da lei. Existe a letra da lei e existe o espírito da letra, ou seja, a ideia que está por trás. Mas aqui, espírito, ele está se referindo ao evangelho. Letra está se referindo à lei. A letra mata, a lei mata, mas o Espírito que Jesus enviou é que vivifica. Passando a moto aqui na rua. É isso, a letra mata, o Espírito vivifica. Ele quer dizer isso. Aí o verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A única coisa que a lei faz é nos trazer o pleno conhecimento do pecado. O pleno conhecimento de que somos pecadores. Nada mais. A lei não salva. Aí, agora dá uma grande virada. Paulo vai sair desse primeiro bloco de argumentação, onde ele estava tentando provar que a humanidade toda está condenada, e agora ele vai dizer como é que se salva em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Mas agora, veja a virada do texto, mas agora, sem lei, eu não falei que existem duas palavras de Deus, uma é a palavra da lei, outra é a palavra do evangelho? Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada, ensinada até mesmo na lei e nos profetas. Presta atenção. Lei e profetas é uma expressão que os homens dessa época, Jesus, Paulo, usavam para se referir ao que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. Por que a gente chama de Antigo Testamento? Porque nós temos um Novo Testamento. Eles, nessa época, só tinham o Antigo Testamento. Eles não conheciam o conceito de Novo Testamento. Então, o judeu chamava o que nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamavam ou de Escritura Sagrada ou de Lei e Profetas. Porque o que você tem na Bíblia são as leis de Moisés e todos os livros escritos pelos profetas.
Isaías, Jeremias, Ezequiel, o livro dos Salmos, que apesar de ser um livro dos Salmos, todo mundo que escreveu a Bíblia é considerado um profeta, foi usado por Deus. Então é assim que eles chamam o que nós chamamos de Antigo Testamento, lei e profetas. Então quando aqui diz, mas agora, sem lei, está se referindo à lei de Deus, de Moisés, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada, ensinada pela lei e os profetas, não está dizendo que a lei de Deus ensinou o Evangelho sem a lei. Seria uma contradição. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus ensinada pela lei. Não é isso que ele está dizendo. Veja como esses detalhes são importantes, gente. A interpretação, ela carece que a gente viaje para o tempo do autor e tente compreender a mente dele. Aí a gente precisa estudar outras coisas. História de Israel. Nós vamos ter uma matéria, aliás, o nosso professor já está gravando as aulas. O professor Alexandre. O nome da matéria é História de Israel, onde ele conta esses detalhes, onde você começa a se familiarizar como o povo pensava. Porque a gente tem que entender como esse povo pensava, porque foram eles que escreveram a Bíblia. Mas agora, então eu vou mudar a terminologia que Paulo usa, mas manter o mesmo entendimento. Mas agora, sem lei, sem mandamento, se manifestou a justiça de Deus, ensinada pelo Antigo Testamento. Ou seja, ele está dizendo que o Antigo Testamento ensinou essa mensagem que ele vai dizer agora. Mas agora, sem mandamento, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pelo Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos o que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Entendeu? Olha o que ele diz. Vocês lembram que na última aula eu disse que o Antigo Testamento está repleto de mensagem de evangelho? E eu não tive tempo de explicar isso direito? Aqui ele está dizendo que o Antigo Testamento testemunhou isso. Por exemplo, Salmo 32. Salmo 32 é uma mensagem de evangelho do início ao fim. Vamos lá? Dá um pulinho lá rapidinho, só com quem não quer nada, dá um passeio lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Onde está a mensagem de lei aqui? Não tem. Aqui é evangelho. Evangelho é boa nova, né? No Antigo Testamento. Salvação pela graça. No Antigo Testamento. Entendeu? A gente tem que saber discernir o que é mensagem de lei e o que é mensagem de evangelho. Aqui em Romanos, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, né, eu tinha falado do verso 18, vou avançar um pouco, verso 20, não tem mensagem de evangelho, gente, é só mensagem de lei. Deus mostrando como ele condena o homem que é pecador e que peca contra a vontade dele. Só que todos esses homens que são pecadores, que pecam contra a vontade de Deus, e se Deus quiser salvá-los, tem que salvá-los por meio de uma outra mensagem, que não é a mensagem da lei, porque a lei só condena. Tem que salvar por meio da mensagem do evangelho, mensagem da graça. E aqui agora, só aqui, ele vai começar a ensinar a mensagem do evangelho. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, considerados justos, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí ele continua falando. No capítulo 4, ele vai mostrar como Abraão, que é o pai da fé, foi salvo pela graça e não pelas obras. Aí ele vai mostrar também, logo em seguida, no mesmo capítulo 4, como que Davi, o grande rei de Israel, foi salvo pela graça e não pelas obras, não pela lei. Portanto, eu vou ensinar uma coisa preciosa para vocês. Guardem isso. Se você não conseguir guardar nada do que eu falei até agora, guarda isso. Guarda isso. Se você guardar isso, já vai valer o curso. Valeu a aula de hoje. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento, Moisés, Josué,
Abraão, Isaac, Sara, Ruth, Noemi, Davi, Isaías, todo mundo do Antigo Testamento que foi salvo pela fé no Jesus que viria. E todos nós que somos salvos hoje, somos salvos pela fé no Jesus que veio. A nossa fé é pretérita. A fé deles era futura. Quer ver? Olha que texto maravilhoso. Gente, eu amo a Bíblia. Poxa, eu estou tão feliz de vocês estarem aqui comigo, gente. Eu estou tão feliz de vocês estarem aqui comigo. É tão bom compartilhar isso. Olha que coisa linda. Hebreus capítulo 11. Sabe aquele texto dos heróis da fé? Vai lá. Hebreus 11, verso 23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora olha o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Como é que é? Moisés considerou o opróbrio, ou seja, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ué, mas Moisés está 2, 3 mil anos antes de Cristo, como é que ele preferiu a vergonha de Cristo? Percebeu que Moisés, pela fé, cria no Cristo que viria? Por isso que ele foi salvo. Lembra daquele texto onde Jesus, no Evangelho, está discutindo com os judeus? E ele diz: Abraão me viu e creu. E os judeus: como? Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Qual foi a resposta de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí os judeus pegaram em pedra para atacar nele. Porque a expressão eu sou é Iavé. Iavé significa eu sou. Quando Deus se revelou a Moisés e diz: diga para o povo que eu sou. Diz isso, eu sou o que sou. Eu sou o que sou virou uma expressão nome, eu sou. Só que os judeus, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, eles pararam de usar essa expressão, eu sou. Eles não usavam para nada. Jesus usou de propósito, porque Jesus quis dizer que ele é Deus. E, portanto, Abraão conheceu ele, viu e creu. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Vou repetir. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo mediante a graça, por meio da fé em Jesus. Entendeu? No Jesus que viria. Assim como nós somos salvos pela graça, no Jesus que, pela fé no Jesus que veio. Estou me confundindo já. E aí ele vai provar isso. No capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, ou seja, tendo provado para você que nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai continuar falando sobre a justificação pela graça mediante a fé. Esse é o tema da carta de Paulo aos Romanos. Justificação pela graça mediante a fé. No capítulo 6, ele faz um parêntese. O capítulo 6 todo é um parêntese, onde ele está querendo dizer, olha só, não é porque nós somos salvos pela graça mediante a fé que a gente vai meter o pé na jaca e viver de qualquer jeito, não. Não. Nós somos salvos do pecado. Vamos viver no pecado porque fomos salvos para ele? Não, é uma contradição. É isso que ele diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja sobre nós mais abundante a graça de Deus? De modo nenhum. E aí ele continua aqui provando que a salvação é pela graça mediante a fé.
sem obras nossas. No entanto, salvação pela graça mediante a fé não é uma carta assinada nos dando o livre aval para vivermos uma vida de qualquer jeito. A lei e a escravidão e a graça, ele vai falar sobre isso, a relação entre a lei e a graça. Capítulo 7, ele vai concluir de forma poderosa a relação entre lei e evangelho o tempo inteiro. No capítulo 8, ele vai falar sobre a vida no Espírito, que não é mais a vida daquele que está baseado na lei, mas é a vida daquele que está baseado no Espírito. Filhos e herdeiros, e aí ele vai falando isso tudo. No capítulo 9, ele chega talvez na parte mais difícil de se digerir de Romanos, é onde ele vai falar sobre, para ele falar de salvação pela graça mediante a fé, ele tem que falar de predestinação, não tem jeito. Eu sei que já é, acho que a terceira vez que eu falo nesse tema, é porque de fato ele é importante. De fato ele é importante. Romanos capítulo 9, Paulo vai falar sobre isso. Lutero, eu já falei e repito, ele diz que fora da predestinação não há salvação pela graça. Porque se eu não tenho como crer em Deus por mim mesmo, eu preciso que Deus me dê fé para eu crer, ele só dá fé para quem ele quer. Né? Ou seja, então como é que os homens se convertem? Porque Deus os elege. E aí Paulo vai explicar isso aqui em Romanos capítulo 9, especialmente do verso 6 até o verso 25. Né? Eu sei que é um texto muito difícil, muitas pessoas têm dificuldade de digerir. A gente está aí já em 38 minutos de aula, tá? Vamos deixar isso aqui para o final se sobrar tempo, que agora vem chumbo grosso, hein? Chumbo grosso. Dá um pause aí, vai no banheiro fazer um xixi, bebe uma água e volta. Eu te espero, vai lá. Show! Lembra do diatribe? Paulo está conversando aqui novamente com um judeu, um interlocutor. E o judeu está indignado com quem Paulo está conversando, porque Paulo disse que os judeus não estão automaticamente salvos. Ele está dizendo, mas rapaz, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da aliança. A gente pode fazer o que a gente quiser de errado, que a gente está salvo, cara. Filho da aliança somos nós. Somos filhos de Abraão. Paulo vai dizer, rapaz, não é assim não. Deixa eu te explicar. Não é assim não. Paulo diz, eu vou te explicar que não é o hebreu que é filho da promessa, não, cara. O judeu, não. Filho da promessa é a igreja. Que negócio é esse de igreja? São aqueles que Deus elegeu para se converter. Que não tem a ver com judeu. Muito judeu eleito e salvo e convertido, mas muito não judeu. Que história é essa, Paulo? Vou te explicar. Aí Paulo começa. Verso 6 do capítulo 9 de Romanos. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está dizendo? Nem todo judeu é crente, é salvo, é eleito. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não, de jeito nenhum. Mas o que diz a Bíblia? Diz, em Isaque será chamada a tua descendência. O que significa isso? Verso 8. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os da descendência do sangue de Abraão, da descendência genética de Abraão, não. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. O que significa isso? Ele vai continuar. Porque a palavra da promessa é a seguinte: Deus disse para Abraão, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E a gente sabe que ela teve, foi Isaque. Depois Isaque se casou com Rebeca. E a gente sabe que Rebeca teve 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú, né? Veja o raciocínio de Paulo. Abraão, pai da fé, recebeu uma promessa, que em Isaque seria chamada sua descendência, né? Tá, aí nasceu Isaque. Aí agora, vamos lá, vamos falar da descendência, vamos ver, a ideia é, vamos ver se todo
judeu, todo descendente de Abraão é alvo da promessa que Deus fez a Abraão. Vamos ver se todo descendente de Abraão é alvo da promessa? Aí vem os netos de Abraão. Isaac é filho da promessa? É alvo da promessa? É. E depois de Isaac nasceram dois, Jacó e Esaú. Vamos ver se os dois são alvos da promessa? É isso que ele está falando. Então vamos ver se os dois são alvos da promessa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Verso 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Aqui é que está. Presta atenção no verso 11. Preparado? Respira, calma. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então ele respondeu aqui, tá? Vamos tratar de duas coisas diferentes. Ele respondeu aqui o judeu com quem ele está conversando. Ele está vendo que nem todos os filhos de Abraão são alvos da promessa de Abraão. Abraão teve um filho, Isaac, era alvo da promessa? Era. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó era filho da promessa, Esaú não. Beleza. Só que nesse contexto, ele não explica só isso. Ele explica uma outra coisa. Também. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Ou seja, antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, antes mesmo deles praticarem o bem ou o mal, Deus virou para a mãe deles, Rebeca, e disse: o mais velho será servo do mais moço. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aí você diz: não, tá bom, pastor Michel, mas olha só. Só que a Bíblia diz que Deus é onisciente, ele é presciente. Ele conhece todas as coisas antes delas acontecerem, não é verdade? É verdade. Tá. Então Deus olhou para o futuro e viu que Jacó seria um homem de fé e Esaú não. Por isso que ele amou um e aborreceu o outro. Certo? Errado. Por quê? Porque, primeiro, com esse raciocínio, você estaria dizendo que a salvação é pelas obras. Que Deus salva, aí você estaria acreditando a mesma coisa que os católicos, em mérito congruo. Lembra do mérito congruo? Está vendo a importância de conhecer teologia para poder entender o texto? Está vendo a importância de conhecer a história da igreja? Para a gente descobrir quais foram os erros doutrinários e teológicos que os homens já cometeram no passado e que a gente não precisa repetir? Cara, que coisa fantástica! Isso ajuda a gente a ler o texto, tá vendo, gente? É teologia, é história da igreja, mas é nossa de cada dia. É necessário para a gente conhecer o texto hoje, aqui e agora, entender esse troço. Entendeu, gente? Oh, Jesus! Olha o que o texto diz. E ainda não eram gêmeos nascidos e nem tinham praticado bem ou mal. Aí ele abre um parênteses. Paulo coloca entre parênteses o que ele vai dizer agora. Por que que Deus disse para Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, amei Jacó e aborreceu Esaú, antes mesmo deles nascerem? Paulo explica, bota entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O que significa não por obras, mas por aquele que chama? Para que ficasse claro que não é porque um fez obra boa e o outro fez obra ruim, porque um foi bom, o outro foi mal, que um creu e o outro não creu. E não é para ficasse claro a presciência de Deus, não. É para que ficasse claro que Deus elege antes mesmo de qualquer um nascer e poder fazer qualquer coisa que pudesse justificar o motivo pelo qual Deus o elegeu. Não. Paulo está dizendo, Deus não quer que a gente justifique o motivo pelo qual Ele nos elegeu. Ele não nos elegeu por motivo nenhum. Só por graça. Porque eu não sei, podia ser qualquer outro. Eu não sou nada diferente do Fernandinho Beiramar. Mal igual, mas Deus escolheu salvar a mim e ele não. Porque eu me converti e ele é um traficante que está na cadeia até hoje, sem conversão. Entende?
Isso é graça. Ah, mas eu não consigo lidar com essa ideia, é uma grande injustiça. Bom, paciência. É injustiça? É, mas eu prefiro ser grato. E o que eu faço com o senso de estranheza que eu tenho quando eu vejo um perdido que não foi eleito? Pô, eu choro por ele. Não tem como saber quem é eleito e quem não é, tá? Até que a pessoa se converta. Porque a conversão é a marca de que alguém é eleito, tá? A conversão é a marca de que alguém é eleito. Até que essa pessoa se converta, a gente não tem como saber se ela é eleita ou não. Spurgeon, um grande pregador e teólogo do passado, ele dizia o seguinte: se Deus tivesse marcado de tinta branca as costas de todo mundo que ele elegeu, eu sairia pela Inglaterra levantando a blusa de todo mundo. Mas como ele não marcou ninguém, eu prego para todos. Frase de Spurgeon, que acreditava na predestinação como todo bom pastor e teólogo calvinista, puritano, daí por diante. Mas vamos lá. Paulo entende que a gente vai ter dificuldade, um senso de injustiça da parte de Deus. E aí, utilizando a diatriba, ele faz. Verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Veja, a Bíblia não foge ao problema que ela mesma cria. A Bíblia não foge ao problema que ela mesma cria. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Resposta: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, de quem se esforça, mas depende de Deus querer usar a sua misericórdia. Entendeu? Não tem nada a ver comigo e com você. Eu me converti aos 19 anos de idade, lendo a Bíblia sozinho. Sabe como foi? Eu queria ser Rastafari, porque eu gostava de Bob Marley. Só que eu tenho 44 anos. E aos 19 anos de idade, isso tem, sei lá, 25 anos, não existia internet. Então eu não encontrei nenhum livro que falasse sobre Haile Selassie, o primeiro imperador da Etiópia, ou que falasse que os Rastafaris acreditam ser a reencarnação de Jesus e tal. E eu também não encontrei nenhum livro sobre rastafarianismo. Até porque eu não gostava de ler, eu era muito ignorante, eu não fui a uma biblioteca procurar. Se tivesse internet eu teria pesquisado. E só que os Rastafaris, eles acreditam, eles leem um monte de texto da Bíblia, eles acreditam muito na Bíblia. E aí o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou ler a Bíblia para saber se é possível essa coisa de Jesus reencarnar, né? Em Selassie. E aí eu peguei uma Bíblia encostada na casa de uma namorada que eu tinha na época, que estava lá na estante dela, enfim. E eu peguei e folheei, descobri que a história de Jesus começava no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, e comecei a ler. Com muita dificuldade, com o dicionário do lado, e ali eu me converti. E eu logo fui chamado para o ministério pastoral. Assim, eu lendo, eu queria ser aquilo que os discípulos eram. Um ano depois eu entrei para a igreja. E eu entrei para o seminário e estou aqui ainda pastoreando até hoje. Só que quem me converteu lá há 25 anos atrás foi Jesus. E quem manteve a minha fé firme nesses últimos 25 anos continua sendo Jesus. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou mau. Como diz o primeiro ponto do calvinismo, eu sou totalmente depravado. Se não fosse Jesus perseverar por mim, me manter firme no caminho dele, vivendo uma vida minimamente santa e agradável a ele, eu já teria me perdido há muito tempo. Muito tempo. Não depende de quem quer ou de quem corre. Ou seja, seja mais humilde. O fato de você ser crente ainda hoje, estar na presença de Jesus, não tem nada a ver com você, não. Tem a ver com Jesus que tem perseverado por você todo dia. Tá? Vamos lá. É marretado, hoje é marretado, hein? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar, Deus, a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou seja, aqui Calvino ele fala sobre a dupla predestinação. Deus elegeu ou predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. O próprio Calvino chamava isso de pactus horribilis, um pacto horrível. O texto está dizendo que Deus levantou Faraó e quis endurecer o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir para o deserto, para que, por meio do endurecimento do coração de Faraó, ele pudesse manifestar as 10 pragas do Egito, e para que o nome de Deus fosse glorificado por toda a terra, por meio daquela grande e terrível tragédia que estava vindo sobre o Egito. Mas tudo aquilo estava vindo porque o coração de Faraó foi endurecido. Se o Faraó tivesse deixado o povo ir, nada disso acontecia. Mas Deus queria que Faraó não deixasse ir, para que ele enviasse as pragas e o nome dele fosse glorificado no endurecimento do coração de Faraó. É isso que o texto está dizendo. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Dorme com esse barulho? Você lembra quando Deus fala para Moisés? Moisés, vai a Faraó e manda ele libertar o povo. Porém eu te digo, eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não te ouça. Pô, cara, às vezes Deus faz umas coisas, né? Deus está mandando Moisés para uma missão fracassada. Moisés, olha só, eu vou falar para você dizer para esse cara para libertar o povo, mas sabe de uma coisa, eu mesmo vou endurecer o coração dele para ele não te ouvir. Pô, Senhor, fala sério. É sério? É. Tu vai ralar muito, cara. Tu vai ralar muito para convencer ele. Aí vamos lá, 10 pragas, pega o cajado, vai virar serpente, coloca a mão aqui dentro, vai ficar leprosa, bota de novo, fica curada. Mas eu vou endurecer o coração dele e nada disso vai funcionar. Pô, Senhor, tu vai me colocar nessa? Vou, Moisés, vou te colocar nessa. Mas sabe que no final vai dar bom. No final vai dar bom. Eu vou endurecer o coração dele. Quando vocês estiverem saindo, cara, na cara do Mar Vermelho ali, ele vai vir atrás de vocês. E depois eu vou ter que fechar o Mar Vermelho em cima deles. No final vai dar bom. Mas vai ter que ralar um pouco primeiro. Mas por que isso, Senhor? Cara, não vou te contar não. Não vou te contar não. E você vai morrer sem entender. Mas no futuro todo mundo vai entender. Mas fica tranquilo, a minha vontade está sendo feita. Eu estou escrevendo a história, está tudo sob controle, tá? A gente tem que aprender a confiar em Deus, né, gente? A gente tem que aprender a confiar em Deus. Só que o texto continua. Vamos lá? Tu, porém, me dirás. Olha só, ele vai colocar palavras na boca do judeu, tá? O judeu que está conversando com Paulo, que está indignado. Não está gostando. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Sabe qual é o argumento que Paulo está colocando na boca desse cara? Pô, então peraí. Então por que Deus reclama que as pessoas têm coração duro? Por que Deus reclama que as pessoas não se convertem? Ué, tem coração duro porque ele endureceu. Não se convertem porque ele não quer que se converta. É isso. Por que ele reclama ainda? Sabe o que é mais interessante, gente? Paulo não tem resposta para essa pergunta, mas Paulo é humilde. Ele diz, meu amigo, tem horas que nós, seres humanos, barro, temos que nos calar e simplesmente dar razão a Deus. Acolher uma verdade, ainda que ela não faça sentido para a nossa cabeça. Tu, porém, me dirás, por que Deus reclama ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Resposta de Paulo, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Por acaso, pode o objeto
perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? E aí ele continua. Bom, gente, depois daqui, eu sei que teria muito mais coisa para falar, tá? A gente tem argumento aqui pra caramba, mas em 1 hora eu não consigo dar muito mais coisa. Acho que já passou de 1 hora. Depois ele parte para a parte prática da carta, do capítulo 12 em diante. Existem muitas coisas interessantes, mas a gente vai ter que parar por aqui e deixar para um outro dia, num outro momento, onde eu vou dar um curso da carta de Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, não em uma aula de 1 hora, mas em horas e horas de aula, a carta inteira, tá bom? Muito obrigado, gente, e até amanhã com a nossa aula de homilética ou método de interpretação, método de pregação, que é, na verdade, estou me enrolando todo, gente, não é nada disso. Até amanhã, gente, com a nossa aula, a nossa última aula desse período aqui, dessa pequena amostra grátis que a gente deu de teologia nossa de cada dia. Amanhã nós vamos falar sobre método expositivo das Escrituras, né? Qual é a melhor maneira de se ensinar a Bíblia, de se pregar? É um método expositivo. E o que é isso? Tá bom? Até lá, eu vejo vocês. Um grande abraço.